Continuando o meu comentário sobre o mito do Anel de Giges, eu queria fazer uma relação com os temas da filosofia contemporânea. E aí lembrar um pensador que eu gosto muito de estudar, que se chama Michel Foucault, que é do século XX, é um francês, e que escreveu um importante livro chamado Vigiar e Punir. Pois bem, um dos capítulos centrais de Vigiar e Punir, de Foucault, se chama exatamente o panoptismo. E é essa relação entre o panoptismo de Foucault e o mito do Anel de Giges que eu gostaria de comentar aqui nesse vídeo de agora. Muito bem, o que é o panoptismo? Na verdade, o panoptismo, o Foucault, ao criar o conceito de panoptismo, ele se refere a uma tecnologia de arquitetura de penitenciária que foi criada, que foi elaborada por um filósofo inglês chamado Jeremy Bentham, que está associado à ética utilitarista. Né? Toda vez que a gente estuda o utilitarismo, a gente inevitavelmente vai chegar no nome de Jeremy Bentham, né? Que é um dos que elabora essa doutrina do utilitarismo. Mas esse não é o tema, o utilitarismo. O tema aqui é o panoptismo. O que é o panoptismo? Bem sinteticamente, é o seguinte: o Bentham, ele em 1785, ele elabora uma planta arquitetônica para penitenciárias inglesas. E o panóptico é uma espécie de torre. A arquitetura dessas penitenciárias é uma arquitetura circular, onde as celas elas ocupam, vamos imaginar assim, a circunferência, né? Vamos imaginar um prédio assim em forma de cilindro, e no centro desse cilindro uma torre, que é o que se chama propriamente de panóptico. Né? É uma torre de visibilidade. Né? Qual é o objetivo do panóptico? É ver sem ser visto. Então essa torre ocupa o centro desse imenso cilindro, né? Que é a estrutura arquitetônica da penitenciária, e as galerias formando a edificação, né? Ocupando as circunferências, né? Vamos imaginar assim, as circunferências de uma edificação, onde em cada galeria, então, se distribuem as celas umas do lado da outra, né? E aquele que está na torre, né? Que é o vigia, ele pode ver todas as celas, mas quem está na cela não pode ver se tem alguém lá dentro do panóptico vigiando. Então, a ideia do Bentham é ver sem ser visto. Né? E por que ver sem ser visto? Tem que lembrar que se trata de uma penitenciária e que as pessoas estão ali supostamente para serem corrigidas. Né? Cometeram crimes e foram julgadas e condenadas a passar um tempo ali na cadeia, né, na penitenciária, e digamos assim, o que está previsto ali é que aquele tempo ali é um tempo de correção, né? O cara cometeu um crime, né, ele é um sujeito socialmente indisciplinado e ele vai ter que passar pela penitenciária para se disciplinar, para se corrigir e voltar para a sociedade, tendo pago pelo crime que ele cometeu e devidamente corrigido. Então, uma das técnicas de correção é exatamente o panóptico de Bentham. Né? Então, o vigia ele vai estar ali escondido dentro dessa torre, vendo
sendo que quem está preso na cela, as celas individualizadas, não pode ver se tem alguém ali dentro. Importa se tem alguém ali dentro, a partir de um determinado momento não importa mais. Né? Por quê? E essa é a riqueza da análise de Foucault. Né? Porque a ideia do panoptismo é a ideia de uma sociedade onde o vigia, aquele que está olhando, está dentro da gente, na verdade. Né? Olha, observem né, a sofisticação dessa tecnologia de condicionamento moral, né, e social. É incrível, né? Então, no protótipo da arquitetura penitenciária, tem um cara lá dentro, na torre, olhando todo mundo. Então o cara tem que andar na linha, não pode fazer violência, não pode andar pelado, não pode fazer nada que esteja fora da regra. Né? E assim, então, ele vai, durante aquele período, se disciplinando, né? Porque tem um cara olhando ali, né? O grande irmão, né? Como diria George Orwell, né? É a mesma ideia, né? O Big Brother, né? Que está vendo, mas não está sendo visto. E lá pelas tantas, quando isso realmente passa a valer como técnica de controle, de vigilância né, e domesticação social, não importa mais se tem alguém do outro lado da janelinha ou da câmara de vigilância, né, olhando ou não. A simples presença da câmara de vigilância, pensando já nas tecnologias panópticas contemporâneas, né, a simples presença da câmara de vigilância já nos constrange. Opa, tem alguém olhando. Né? Então, estou passando ali pela esquina e tem uma câmera de vigilância ali pendurada em cima do poste. A simples presença da câmera já modifica o meu comportamento. Né? E isso é automático, isso é absolutamente automático. Né? E varia enormemente, né, na nossa sociedade, o tipo de tecnologia e o tipo de situação onde a gente observa o funcionamento do panóptico. Né? Por exemplo, se eu estou numa estrada sem pardais, né, aquelas máquinas que fotografam a gente quando a gente ultrapassa o limite de velocidade, eu vou andar naturalmente mais rápido. Né? Se o limite é 90, vamos dizer, 80 quilômetros por hora, e eu sei que num determinado trecho não existem câmeras para me fotografar, haverá uma probabilidade muito grande de eu passar dos 80, né? Até que lá adiante chega uma placa 80, né? Ou câmeras, algum aviso que indica a existência logo adiante de câmeras de controle, né, dos pardais. Aí eu imediatamente reduzo para não ser multado. Né? Então é mais uma vez o tema da visibilidade e o que significa visibilidade no controle do nosso comportamento, né, no governo de uma sociedade. Né? Vejam como esse tema é antigo, né? Na verdade, atravessa a nossa história. Né? Você aparece lá na República de Platão, com a discussão que envolve ali o mito do Anel de Giges, e é totalmente atualizada, né, essa discussão nas atuais formas de governo, né, nos modelos atuais de sociedade, que o Michel Foucault chama de sociedades de vigilância, né? E depois que virarão as sociedades de segurança, sociedades de controle, né? Que em todo caso tem na sua origem
nesse processo que o Michel Foucault vai elaborar dentro da sua analítica, né, da sua filosofia analítica do poder, que se chama biopoder, né, dentro da estrutura do biopoder, de organização do biopoder, ele vai introduzir a técnica do panoptismo, né? Então, só um comentário assim mais específico do livro, Vigiar e Punir. O panoptismo é a terceira parte, é o terceiro capítulo da parte do livro que se chama Disciplina. Então, isso é importante. A disciplina, na filosofia do Michel Foucault, é a técnica que vai constituir o primeiro momento do que ele chama de biopoder, né? O que é o que é a disciplina? A disciplina é tudo aquilo que vai fazer com que a gente se torne, ao mesmo tempo, útil e dócil, né? Tenha utilidade do ponto de vista econômico, produtivo, e, ao mesmo tempo, seja domesticado no sentido de não reclamar, né? Ou seja dócil. O indivíduo disciplinado é útil e dócil. Ele não vai fazer greve, ele não vai se rebelar, né? Ele não vai se interessar por política, né? Por nenhuma forma de resistência. Ele vai ser um trabalhador perfeitamente disciplinado, né? Então, existem aí diversas análises das instituições, né, que são conhecidas dos leitores de Foucault, mas aqui o foco do nosso comentário é o panoptismo, né? As tecnologias de ver sem ser visto, né? Da mesma forma como o pastor lá do mito, né, o Giges, ele, na reunião que ele faz com os pastores, os seus colegas de trabalho, onde se discute quem é que vai, qual é a comissão que vai lá falar com o rei, ele está com o anel que ele tomou lá do gigante, que ele encontrou, adormecido, né, pelo meio do caminho, e ele começa a brincar com o anel na mão, e ele percebe que se a pedra está para dentro, ele desaparece, se a pedra está para fora, ele volta a aparecer, né? E aí ele se dá conta que quando ele desaparece, as pessoas falam dele como se ele não tivesse presente, né? Então ele pensa em cometer um crime. Ele seduz, ele entra na comissão que vai falar com o rei, já com a intenção de, ao chegar, seduzir a mulher do rei e tomar o trono, tomar o poder, né? E aí toda a discussão que o Glauco faz com o Sócrates, no contexto do diálogo à República, a respeito de se há diferença entre o justo e o injusto, né? Se forem dados um anel de Giges a cada um, né? Um justo e um injusto, provavelmente eles não resistiriam, eles cairiam na tentação de agir em benefício próprio, né? Simplesmente pelo fato de que não estariam sendo vistos, né? Então, esse é o tema, né? Quer dizer, nós somos éticos, nós somos justos, porque simplesmente tememos a punição, temos medo, né? Somos constrangidos pelo olhar alheio, ou é algo independente disso que move nossa ação, nossa vontade, né, suposta de sermos corretos, de sermos justos, né? Essa é sempre a questão. É uma questão que permanece e que vai encontrar diversas formas de tratamento, né? Quando a gente lê a filosofia contemporânea, e especificamente o Foucault, é interessante porque ele não vai colocar nos mesmos termos do diálogo platônico, né, dos antigos. Porém, o Michel Foucault é um filósofo contemporâneo que se interessa bastante pelos textos dos antigos, né? E quando ele
começa a escrever sobre ética, o Foucault, a partir de um certo momento, Foucault morre em 1984. No final da década de 70, ele começa a se interessar pelos temas da ética e vai elaborar a chamada ética do cuidado de si. Né? Para o Foucault, a ética seria o cuidado de si. De onde é que ele tira isso? Ele tira isso dos antigos, obviamente. Né? Essa ênfase que ele dá ao cuidado de si é uma leitura que ele faz dos filósofos antigos, de vários deles. Então, por exemplo, no segundo volume do famoso História da Sexualidade, do Michel Foucault, que se chama O Uso dos Prazeres, ele vai fazer vários comentários de filósofos antigos, de literatura, de filosofia antiga, para elaborar essa ideia do cuidado de si, que não é uma ideia dele, mas que ele dá, obviamente, toda uma roupagem contemporânea, né? Faz todo um conjunto de relações que interessam para a crítica, principalmente das relações de poder, que é o grande tema da filosofia do Michel Foucault. Né? E aí, assim, para além agora assim, da filosofia, essa ideia do panoptismo. Né? Que formas a gente pode pensar que existem diversas, né? no nosso mundo tecnológico, aparelhado, de panoptismo. Né? Então, vamos pensar nas câmaras de vigilância e vamos pensar nas redes sociais, nos algoritmos, né? Em toda essa engenharia de computação que hoje em dia elabora essas formas preferenciais de comunicação. Né? Tá muito interessante de analisar isso na pandemia, porque ficou evidente que o quanto nós dependemos dessas tecnologias. Né? E é cada vez mais transparente, sem nunca poder ser transparente totalmente, mas é cada vez mais conhecida a ideia de que há toda uma engenharia de controle, de vigilância, de captura de dados. Né? Inclusive muita gente que conhece essas tecnologias coloca um esparadrapo na câmera do seu computador. Né? A gente conhece, por exemplo, episódios da série do Netflix Black Mirror. Né? Vários tematizam essa questão da vigilância. Né? E outros documentários, né, cada vez mais presentes e frequentes, que nos dão essas informações a nós leigos, a nós que não entendemos de computação, de engenharia de computação, essa informação de que os engenheiros elaboram algoritmos de controle, né, de vigilância. Né? Então, nós estamos fornecendo dados cotidianamente com o uso dos nossos aparelhos e esses dados formam um grande sistema de controle das nossas vidas privadas, né? E esse sistema de controle, no fim das contas, tem o objetivo geral de governo do nosso comportamento, né? De condicionamento do nosso comportamento. Então, eu tenho um determinado perfil identificado pelas máquinas e, de acordo com o meu perfil, eu vou receber um tipo de informação. Se eu sou uma pessoa que lê livros, e faz bastante pesquisa de um determinado assunto, né, de um determinado tipo de literatura, eu vou receber durante muito tempo propagandas de livrarias e títulos parecidos com aqueles que eu pesquisei. Né? Todo mundo sabe disso, né? Então, quer dizer, a impressão que dá é que nós estamos sendo vigiados constantemente pelas máquinas. Né?
com as quais a gente cada vez mais trabalha mais, né? E no meio da pandemia a gente basicamente tem trabalhado através dessas máquinas, né? Certas formas de trabalho, como é o meu caso, né, que sou professor, isso, né, a gente sabe como isso tem sido assim intensificado, né, nesse período. Então, vigiar, punir, né, vigiar para controlar, para identificar, para corrigir, para segregar, para discriminar, para classificar, para identificar, né? Então, essa obsessão pela identidade, que é uma marca bastante frequente, né, no nosso tempo, ela tem a ver com isso, né? Então, se você é muito apegado a um determinado perfil identitário, né, saiba que você está contribuindo para o funcionamento de uma tecnologia de controle, de uma tecnologia de condicionamento que prevê suas ações, que sugere os artigos que você terá que consumir, né? Sugere o tipo de propaganda do candidato, né? Que tem a ver com seu perfil, né? A gente sabe como esse problema das redes sociais influenciando os pleitos eleitorais recentes, né, da história não só do Brasil, da Europa, dos Estados Unidos, como isso tem sido um grande tema de problematização, né? Uma grande questão ética e política de nosso tempo. Tem a ver com essa possibilidade de controle, né? De visibilidade e controle de nossas vidas através da captura de dados, né? Que nós fornecemos e que serve para nos manipular à distância, né? Então, aí está uma das formas da gente perceber a atualidade do mito do Anel de Giges, né? Que é essa pequena história que a gente encontra lá no livro 1 da República de Platão e que, na discussão, no contexto, tem a intenção de criticar a ideia de que nós só agimos justamente, eticamente, por medo de sermos punidos, né? Então, será que isso continua valendo? Será que Sócrates e Platão conseguiram nos convencer da crítica que fazem a essa provocação, que no caso quem faz é o Glauco, né? No contexto do diálogo, né? Nem o Glauco concorda com isso, eles não concordam com isso, eles querem que, eles querem o interesse ali no livro é utilizar a teoria das ideias para a dialética platônica para mostrar como é falsa essa hipótese, né, de que nós só agimos por medo da punição, né? Então eles querem argumentar dizendo que o conhecimento da ideia de justiça é o que causa na gente a vontade e propriamente a ação de agir justamente. Então a gente faz, passados esses séculos, né? Mais de, sei lá, 30 séculos, né? Que nos separa de Platão, a gente põe essa questão, né? Será que, né, que Platão tem razão? O que seria interpretar essa forma de entendimento, esses conceitos platônicos nos dias de hoje? O Michel Foucault oferece uma atualização da ética antiga nos seus textos, né, nos seus livros, no momento em que ele comenta o que seria a ética, né, onde ele teoriza sobre a ética, sistematizando a ideia do cuidado de si, né, com todas as análises e comentários abundantes que ele faz. Eu citei como exemplo aqui o segundo livro
da história da sexualidade, né? O uso dos prazeres. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, dê o seu like, inscreva-se no canal, chame seus amigos para a gente formar essa comunidade de conversas sobre filosofia e política.